Undertaker, por estar diversos anos na WWE, com certeza deve ter arrumado diversas confusões também, superstars dos quais ele não se deu muito bem, ou não se dava muito bem, e que ele chegou até mesmo a odiar. Claro que nem todos os casos aqui que eu vou citar são casos que ele ainda assim, até nos dias de hoje, não gosta de tal atleta, tal lutador, mas em algum momento ele sim ficou insatisfeito com o mesmo. Então vamos para essa lista. Começando aqui com um caso até que recente, que foi do Goldberg, né? Eles tinham agendado um combate de Goldberg contra Undertaker para 2019, um evento da Arábia Saudita. Mais ou menos foi por causa do dinheiro que convenceu os dois ali a quererem lutar novamente, porque o Undertaker todos os anos estava demonstrando ali cada vez mais que não estava muito satisfeito em seguir lutando, e o Goldberg também estava um tempo parado já, era utilizado pouquíssimas vezes. Mas então eles resolveram realizar essa luta, uma luta que os fãs sempre quiseram ver também ali, boa parte deles, porque eram dois superstars dominantes, dois superstars que já tiveram streaks, né, de maneiras diferentes. O Undertaker teve uma streak de anos em WrestleMania, enquanto o Goldberg teve uma streak de sequência de lutas mesmo. Então eles foram para esse combate e, bom, o combate foi um desastre, né, o combate foi cheio de erros dos quais ali até chegaram a machucar o Goldberg. E o Goldberg quase lesionou feio ali o Undertaker também. Então, a luta teve até que ser improvisada. O Undertaker teve que terminar ali com o chokeslam em vez de tombstone igual era inicialmente o roteiro. E dá pra ver que ao fim da luta ele faz uma cara ali de nojo, né? Uma cara de tipo, nossa, o que aconteceu aqui? Que é isso, né? Que é isso? Porque o Undertaker é alguém bastante profissional. O Undertaker não gosta de realizar lutas ruins, lutas abaixo. Então, quando ele sabe que a luta decepcionou, ele realmente fica muito bolado. E foi o que aconteceu ali, ele ficou claramente irritado e aí depois surgiram ali informações de backstage que ele não gostou, que ele achou ali muito zoado o que o Goldberg fez com ele, de quase o lesioná-lo naquele jackhammer, e que isso então acabou causando um problema ali entre eles. E o Goldberg, por ser alguém bastante emocional ali, ficou muito triste, né? Ficou muito mal com as críticas que recebeu e a forma como o Undertaker também ali tratou ele após o combate, né? Ele acabou ficando meio que tristão, mas eu acho que eles já se acertaram já, não acho que foi algo muito além disso. O Undertaker também não tem uma grande relação com o lendário Hulk Hogan, né? Isso é por conta de o começo da carreira dele, eles terem envolvido uma rivalidade, e nisso ele aplicou o seu tombstone no Hulk Hogan, e o Hulk Hogan depois reclamou, alegando lá que ele tinha se lesionado com o tombstone que o Undertaker fez nele. Acontece que eles descobriram que era mentira, ele não tinha se lesionado, ele só estava tentando boicotar mesmo o Undertaker ali, porque viu que o Undertaker estava numa crescente. Então ele se fingiu de lesionado ali para falar que o Undertaker foi irresponsável, que o Undertaker lesionou ele. E com isso o Undertaker desde lá já não tinha uma imagem muito legal ali sobre o Hulk Hogan. E a verdade é que muita gente não gosta muito do Hulk Hogan mesmo. Ele em backstage ali não era alguém muito, assim, honroso, não era alguém ali muito respeitado. Diferente do próprio Undertaker, que era o oposto disso. Então durante muito tempo eles ficaram meio que ali picados um com o outro, até hoje talvez não se entendam muito bem, mas devem se respeitar ali mais por conta da carreira deles mesmo. Mas o Hulk Hogan e o Undertaker ali também não se dão muito bem, principalmente o Undertaker não gosta muito dele. Eu falei sobre problemas de backstage e aí tem que citar, claro, o Shawn Michaels. O Shawn Michaels também foi alguém que o Undertaker durante um tempo não gostou muito, né? Claro que hoje em dia eles se respeitam demais, é até estranho falar isso depois do que a gente viu já dos dois ali, sempre um se dando bem com o outro. Mas vocês devem se recordar, e para quem não sabe, vou contar agora, que o Shawn Michaels durante muitos anos era muito rebelde. Era um cara que se achava demais no backstage, fazia bullying com os demais, boicotava os demais, teve problemas com o The Rock por causa disso, inclusive, tanto que eles nem trabalharam juntos depois, que o The Rock tinha muita mágoa. Então ele meio que tentava ali comandar o vestiário, só que não é aquele comandar vestiário sendo um líder natural, igual era o Undertaker, o oposto do Shawn Michaels. Era um cara querendo forçar a barra ali, né, querendo ser o bullying total. E o Undertaker muitas vezes tinha que brigar com ele, tinha que chegar ali e falar, ó, você não manda em nada aqui, você tem que ter respeito, você tem que respeitar a hierarquia, você tem que aceitar as decisões aí da equipe criativa, se você tiver que perder uma luta, você tem que perder uma luta. Então eles tinham muito problemas ali e eram meio que um oposto do outro. O Shawn Michaels era de um jeito, o Undertaker era mais quieto, mais silencioso, o pessoal respeitava mais. Então durante um tempo eles se desentenderam muito ali, né, o Shawn Michaels e o Undertaker ali eram bem opostos, e o Undertaker também já chegou a odiar o Shawn Michaels durante um bom tempo, até que o Shawn Michaels depois ali, na virada do século, ele acabou meio que mudando de atitude.
Outro que o Undertaker não se deu muito bem também, aí por outros motivos, foi o Big Show, né? O grande show ali acabou não se dando bem com o Undertaker, porque o Undertaker cobrava dele como se fosse uma espécie de coach, de pai, né? Porque ele falava que o Big Show não se importava ali fisicamente com o que ele tava fazendo, né? O Big Show era o tipo de cara que ele saía comendo de tudo, várias porcarias, bebendo demais, e não se importava com o físico dele. Ele acreditava que, pronto, ele era grande, não precisava ali treinar, não precisava carregar peso nem nada do tipo. O corpo dele já ia se sustentar. E por conta disso, você nota que inclusive nos anos 90 o Big Show tinha ali era um gigante que tinha um corpo meio que semelhante com o do Braun Strowman nos dias de hoje. E depois foi ficando um balão, foi ficando ali um cara super pesado e aquilo atrapalhou até um pouco da qualidade que ele tinha em ringue, atrapalhou de ele fazer alguns moves, atrapalhou a velocidade dele, né? E é o que pode ter até atrasado o Big Show ali e feito com que ele se prejudicasse na carreira dele. E talvez ele pudesse ter vencido mais coisas ali. E meio que isso barrou, né? Ele teve problemas de lesões também, muito em função do peso. E o Undertaker cobrava dele, né? Como se fosse um pai dele. Falava, se importa também com o seu corpo, cara. Você tá sendo irresponsável com você mesmo, né? Então foi uma briguinha assim, mais... briga de amigo mesmo, sabe? Você dando conselhos ali, falando o que o cara tem que ouvir, não o que o cara queria ouvir, né? Então se desentenderam mais por esse sentido. E bom, pra fechar aqui, eu tenho até uma menção honrosa a um cara que não foi exatamente lutador, mas comandou ali os shows da WWE durante um tempo, né? Já foi diretor executivo, já foi escritor e já foi até gerente geral durante os shows. Eu tô falando do John Laurinaitis, né? John Laurinaitis ali, então, também já se desentendeu com o Undertaker. E foi no período que o Undertaker estava em rivalidade com o Randy Orton e o pai dele, Cowboy Bob Orton, né? Então eles estavam tendo ali um envolvimento, uma rivalidade bem antiga e bem longa que tiveram ali, bem interessante também, recomendo vocês a procurarem depois essa rivalidade melhor. Já rendeu combate no WrestleMania, já teve caixão queimado. E no fim das contas, durante um momento que ele foi enfrentar o Bob Orton, ele descobriu depois da luta que o Cowboy Bob Orton estava ali doente, se eu não me engano ele estava com hepatite, algo assim, né? E ele só foi descobrir depois da luta que ele estava doente. E nisso ele ficou furioso com o John Laurinaitis, porque o John Laurinaitis sabia disso. Então foi irresponsabilidade do John Laurinaitis autorizar ali o Cowboy Bob Orton de estar lutando. Então ele ficou furioso. Cara, como é que você autorizou isso? Eu poderia ter feito alguma coisa de errado ali, prejudicado mais ainda ele. E no fim das contas, o que deixou ele mais com raiva ainda é que o Bob Orton foi demitido por causa disso, foi dispensado da WWE. E o John Laurinaitis não. O John Laurinaitis ficou de boa, não teve nenhuma punição, nenhuma multa. Então ele ficou mais furioso ainda com tudo isso, porque ainda por cima só o Cowboy Bob Orton se deu mal, enquanto o John Laurinaitis saiu ali numa boa, né? E aí ele pegou meio que raiva do John Laurinaitis durante um bom tempo. Então, são mais ou menos as principais tretas assim que o Undertaker teve de backstage nesses anos todos. Bem pouquinhas, na verdade, né? Se você pegar que ele tá lá há anos, pra você ver como a galera respeita. E alguma dessas ele até se acertou. Algumas dessas ele até se acertou aí com os caras que ele trabalhou. Na verdade tem até uma extra aqui que não foi bem uma treta, mas é que a situação dele com o CM Punk lá na rivalidade que eles foram ter pra WrestleMania 29 parece que desagradou um pouco ele, porque o CM Punk estava sendo exigente demais, né? O CM Punk estava muito preocupado ali em não querer ser apenas um carinha enfrentando o Undertaker, ele queria fazer a grande luta, a grande apresentação, então ficava cobrando muito do Undertaker. O Undertaker, tipo, pelo nome que ele tem, vinha o CM Punk querer cobrar dele, sabe? Eu acho que assim, ele sentiu que, pô, pelo amor de Deus, olha quem eu sou e olha quem tá querendo vir me cobrar, tá ligado? Por favor, né, CM Punk, se enxergue. Então, ele não gostou muito disso, mas não foi bem uma treta, assim, né? Não foi bem uma treta que eles tiveram, mas eu deixo aqui como menção honrosa também pra falar que eu não falei.